No início de março, o presidente Vladimir Putin alertou o Ocidente de que a Rússia estaria tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e que se os Estados Unidos enviassem tropas para a Ucrânia, a medida seria considerada uma escalada significativa da guerra. Anteriormente, nos primórdios do conflito, Putin havia alertado consequências reais caso uma arma ocidental fosse utilizada contra qualquer parte do território russo. Muito tempo antes, em 2014, Moscou havia anexado a península da Crimeia como território constitucional do país, um feito refutado por quase toda a comunidade internacional. No entanto, ao longo do mês de abril deste ano, cerca de 3 ataques poderosos com mísseis de longo alcance americano, os ATACMS, destruíram infraestruturas e equipamentos de vigilância da Rússia, e não houve retaliação nuclear russa como Putin havia prometido. Hoje, a Rússia, que herdou as armas nucleares da União Soviética, possui o maior estoque mundial de ogivas nucleares. Putin controla cerca de 5.580 ogivas nucleares, segundo a Federação de Cientistas Americanos. Deste total, cerca de 1.200 estão inativas, mas em grande parte intactas, e cerca de 4.380 estão armazenadas para uso em lançadores estratégicos de longo alcance e forças nucleares táticas de curto alcance. Das ogivas armazenadas, 1.710 ogivas estratégicas estão implantadas, cerca de 870 em mísseis balísticos terrestres, cerca de 640 em mísseis balísticos lançados por submarinos e possivelmente 200 em bases de bombardeiros pesados. A Rússia tem uma enorme superioridade numérica sobre os Estados Unidos e a Aliança Militar Transatlântica da OTAN quando se trata de armas nucleares táticas, e isso tem preocupado os militares. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia tem cerca de 2.000 dessas ogivas táticas em funcionamento, 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Embora as declarações nucleares e a retórica ameaçadora da Rússia sejam de grande preocupação, o arsenal nuclear e as operações da Rússia mudaram um pouco desde as estimativas dos cientistas americanos em 2023, para além da modernização em curso. A Rússia tem 6 campos de mísseis nucleares, sendo a base de Kozelsk, Tachichevo, Uzur, Dombarovsk, Kartalai e Alesk, bem como em submarinos com mísseis nucleares patrulhando a partir de bases navais, como em Irpítia e Agnaia, todas no Círculo Polar Ártico, e bombardeiros nucleares nas bases aéreas de Ukrainka e Engels. Em 2024, a Rússia operava 12 submarinos de mísseis balísticos com propulsão nuclear e armas nucleares, compreendendo 5 navios da classe Delta e 7 navios da classe Borei. Diante dessas posições geoestratégicas de mísseis táticos estratégicos da Rússia direcionados contra o Ocidente, a Europa pode estar cada vez mais cercada com os programas de modernização de ogivas e implantação de mísseis nucleares da Rússia no coração da Europa. Muitos acreditam a transferência e posicionamento de mísseis táticos nucleares 9K720 Iskander da Rússia na sua maior aliada regional, a Bielorrússia, como a maior ameaça existencial para o leste europeu. Mas estão enganados. Moscou sabe promover jogos de distração e de guerra de desgaste que os europeus não estão acostumados ou familiarizados. Moscou vem expandindo a sua força nuclear em Kaliningrado, um pequeno oblast russo de apenas 224 km², imprensada entre a Polônia e a Lituânia, ao longo da costa do Báltico. Apelidada de Königsberg durante séculos de domínio prussiano, a cidade foi amplamente reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. 2 anos após a anexação da Crimeia, em junho de 2016, um bunker de armazenamento de armas nucleares enterrado no distrito de Kaliningrado começou a passar por uma grande reforma. Desde então, os militares russos levaram a cabo uma grande renovação do que parecia ser diversos locais ativos de armazenamento de armas nucleares na região da capital Kaliningrado, a cerca de 50 quilômetros da fronteira polonesa e 90 quilômetros da primeira fronteira da Lituânia.
Algumas imagens de satélite lá de 2016 já mostravam um dos 3 bunkers subterrâneos perto de Kulikovo sendo escavados, aparentemente reformados e sendo cobertos novamente em 2018, provavelmente retornando ao status operacional e pronto para o uso. A última vez que o campo nuclear havia sido atualizado foi entre 2002 e 2010, quando o perímetro de segurança externo foi liberado. Por que Kulikovo está chamando a atenção dos militares americanos e da OTAN? Acontece que o local de Kulikovo pode estar funcionando potencialmente como um local de armazenamento avançado, com ogivas provenientes de locais de armazenamento central neste momento de grandes tensões e de crise da Rússia. E o que isso significa? Como já sabe, fui penalizado pelo YouTube por postar imagens e também falar da verdade sobre conflitos e geopolítica. Conto com o seu apoio em meu novo canal, o Analytics. Deixe um link aqui nos comentários do vídeo, se inscreva e ative as notificações. E você pode também me ajudar através de um Pix para o canal. As características do campo nuclear sugerem que ele poderia servir potencialmente às forças de dupla capacidade da Força Aérea Russa ou da Marinha Russa, mas também poderia ser um local conjunto, potencialmente servindo ogivas nucleares para a Força Aérea, Marinha, Exército, Defesa Aérea e Forças de Defesa Costeira na região. Trata-se do único local de armazenamento de armas nucleares na região de Kaliningrado. Vale lembrar que não é novidade a presença de forças com capacidade nuclear na remota região do Oblast russo, sitiado entre grandes nações da OTAN e no coração da Europa. A Rússia destacou forças com dupla capacidade nuclear em Kaliningrado durante a Guerra Fria e continuou fazendo isso muito tempo depois. Não há informações exatas do posicionamento das atuais armas nucleares dentro de Kulikovo. O que se sabe são informações de inteligência e a existência do sistema de defesa costeira P-800 Bastion, posicionado perto de Donskoy, cerca de 27 km a oeste de Kulikovo. O sistema Bastion utiliza o míssil SSN-26, a versão 3M55 Yakout, que a inteligência dos Estados Unidos estima ser nuclearmente possível. A outra área de destaque é a base da frota do Mar Báltico de Baltinsky, a 37 km a sudoeste de Kulikovo, que inclui submarinos com capacidade nuclear e não sistemas terrestres. Mas o que chamou a atenção foi a construção de um complexo baseado de destacamento de mísseis em Cherniakovsky, 96 km a sudeste de Kulikovo. Em 16 de dezembro de 2016, a inteligência americana havia identificado que a Rússia começou a remodelar o terreno e abrigar os sistemas de mísseis SS-26 Iskander, propriamente o mesmo sistema 9K-720 Iskander implantado na Bielorrússia. Essas manobras russas de anos deram mais evidência das estratégias de guerra da Rússia, antecipando-se a todas as futuras manobras da OTAN que conhecemos atualmente ao longo da guerra na Ucrânia desde 2022. Todas essas medidas atuais e anteriores da Rússia mostram que a Europa está cercada por armas nucleares. Essa estratégia não forçou qualquer movimento de expansão de Moscou para o Ocidente. Pelo contrário, diferente do que aconteceu com a OTAN, que se expandiu para o Oriente. A permanência das estruturas de base e a relativa proximidade nuclear russa com a Europa Ocidental contribuem para as crescentes tensões da OTAN e da Rússia. Já conhecem a loja oficial do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho e você receberá produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar.